Fala galera, como vão vocês? Beleza? Thales Feitosa aqui, sejam bem-vindos ao canal O Engenheiro Civil. E pessoal, esse é o vídeo de número 7 da série de vídeos sobre instalações prediais de água fria NBR 5626 de 98. Lembrando que já saiu a 5626 de 2020. O próximo vídeo, a ideia é que o próximo vídeo a esse seja justamente um comentário acerca daquilo que mudou na parte de água fria da 5626 de 98 para a 5626 de 2020, beleza? Mas o que acontece? Já está aí na plataforma, já está aí no YouTube, essas primeiras 6 aulas aqui, gravaremos a aula de número 7. O que acontece? Nas 4 aulas anteriores a essa, nós resolvemos 25 questões em cada aula de letra de norma, fazendo um total de 100. E nas aulas 1 e 2 tá, dessa série, aulas 41 e 42, nós discutimos a teoria. A gente fez uma leitura comentada da norma, os principais pontos, tudo bem? Trabalhamos isso nas 4 aulas seguintes com questões de letra de norma e agora a gente vem para a parte de cálculo, tá? Umas questõezinhas envolvendo cálculo, envolvendo fórmula, a gente vai dar uma discutida, beleza? Bem tranquilo, só para cobrir o tópico mesmo. Adiante. Tá aqui o caderno, o link, pessoal, para download do resumo que eu estou apresentando aqui para vocês, tá na descrição. O link para o caderno de questões, tanto de letra de norma quanto de cálculo, tá na descrição e também, se quiser acompanhar. Então, bora para frente. O que acontece? Vamos voltar. Aqui está, questão de número 1 da VUNESP, aí, Engenheiro Civil, Prefeitura de Canané, de 2020 agora, vejam só. Em uma residência se prevê a instalação de uma tubulação de água fria para alimentar os seguintes aparelhos com seus respectivos pesos relativos. Pesos relativos, importante lembrar que pesos relativos está falando do consumo máximo provável, tá? Não do consumo máximo possível, que vai acontecer em escolas, quartéis, cinemas, etc. Tudo bem? O que mais? Aparelho sanitário, quantidade, peso relativo. E aí você tem. Isso aqui está meio desorganizado, tá, pessoal? A bacia sanitária com válvula de descarga. São 4 bacias e o peso relativo é 0,30. A banheira. São 4 banheiras, o peso relativo é 1. O bidê. São 4 bidês e o peso relativo é 0,25. E o chuveiro. São 4 chuveiros, o chuveiro do tipo ducha, o peso relativo é 0,5. Lavatórios são 4, peso relativo 0,2. Pessoal, organizando essa informação que a gente coletou aqui na questão, nessa tabela a gente fica com o seguinte, ó. Peça, quantidade, peso relativo e o subtotal, tá? Que vai ser o produto da quantidade pelo peso. Então, o que acontece? Nós aplicaremos a seguinte fórmula, tá? Se eu vim aqui, ó, no nosso resumo, na parte de fórmulas, vejam que o padrão para os valores máximos de demanda, vamos lá, tubos, vamos dar uma lida aqui, pessoal. Usando a equação apresentada a seguir, esse somatório é convertido na demanda simultânea total do grupo de peças de utilização considerado, que é expressa como uma estimativa da vazão a ser usada no dimensionamento da tubulação. Esse método é válido para instalações destinadas ao uso normal da água e dotadas de aparelhos sanitários e peças de utilização usuais. Não se aplica quando o uso é intensivo, como é o caso de cinemas, escolas, quartéis, estádios, etc. e outros, onde torna-se necessário estabelecer para cada caso particular o padrão de uso e os valores máximos de demanda. Mas, de modo geral, para o método dos consumos máximos prováveis, a fórmula é vazão é igual a 0,3 raiz do somatório dos pesos relativos. Então, o que acontece? Somando todos os pesos relativos aqui, 4 vezes 0,3, 1,2, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 0,25, 1. Somando tudo, pessoal, nós temos que o somatório é igual a 9. Então, raiz de 9 é 3, 3 vezes 0,3 é 0,9, tá? 3 vezes 0,3 é 0,9, 0,9 o quê? Litros por segundo. Lembrando que essa vazão aqui, ela sai em litros por segundo. Ó, que é a vazão estimada na seção considerada em litros por segundo. Portanto, pessoal, fazendo esse cálculo, essa conta bem simples, a gente já consegue chegar aqui no gabarito da nossa questão. Gabarito letra A, 0,9 litros por segundo. Bastava somar, multiplicar a quantidade vezes o peso relativo, somar tudo, você ia ter o somatório dos pesos, que dá 9, aí de 9 dá 3, 3 vezes 0,3 dá 0,9. Vamos adiante, segunda questão. Aqui a mesma coisa, tá? Mesma coisa que a gente vai fazer. Para o projeto das instalações prediais de água fria de uma edificação, foram previstas as seguintes peças, as peças usuais de utilização, seguidas de seus pesos relativos, conforme a seguir. Pelo método das estimativas das vazões, que é qual? Q igual a 0,3 raiz do somatório do P, tá? Do P. A vazão estimada de água em litros por segundo na seção da tubulação que alimenta simultaneamente todas as peças de utilização da residência é... Pessoal, mesmo procedimento. 6 vezes 0,3, 1,8. 6 vezes 0,04, 2,4. 9 vezes 0,3, 2,7. É isso? 2,7?
0,27 na verdade, né? Não, é 2,7 mesmo. Vamos lá. É o que a gente faz aqui, ó. Então 2,7, 6, 0,6. Somando tudo, pessoal, dá quanto? Dá 16. Raiz de 16 dá 4. 4 vezes 0,3, 1,2. Qual é a alternativa que corresponde a 1,2? Isso mesmo, a letra C é o nosso gabarito. Aí está. Vocês estão vendo que é bem tranquilinho, né, pessoal? Cálculo envolvendo água fria. Ao menos nesse tipo de questão aqui. Vamos lá. Agora a gente já entra em cálculo de potência de bomba. Para montar o sistema de recálculo de uma edificação, foi instalada uma bomba hidráulica com potência de 5 CV e rendimento de 72%. Considerando que a altura manométrica da instalação é 30 metros, a vazão de água fornecida pela bomba em litros por segundo é... Pessoal, aí a gente vai vir para as fórmulas, tá? Vejam só, essa aqui é a fórmula, as fórmulas que nós utilizaremos para a resolução da questão 3. Deixa eu colocar no modo de leitura aqui. Maravilha. Tá. Acho que dá para... Isso, agora sim. O que acontece? Pessoal, vejam só. Potência em watts, tá? Aqui. Potência igual ao peso específico da água. Peso específico, isso mesmo, massa específica, peso específico. Peso específico vezes vazão, vezes altura manométrica dividido pelo rendimento. Essa é a fórmula que a gente utiliza para o cálculo da potência de bombas. Só que aqui está tudo no SI. Lembrando que está tudo no SI. Então, se a gente quiser em CV, vai ter que converter para CV. Se a gente quiser em kilowatt, vai ter que converter para kilowatt. Tá? Neste caso, pede a vazão da bomba em litros por segundo. Considerando que a altura manométrica da instalação é 30 metros, a vazão de água fornecida pela bomba em litros por segundo é... Então, aqui, nós teremos de isolar essa vazão. Então, o que vai acontecer? Passa o rendimento multiplicando a potência, traz o peso específico e a altura manométrica dividindo a potência. Basicamente, é só rearranjo. O que a gente fez aqui? Manipulou a equação para isolar o quê? Essa equação aqui de cima, tá? A de cima não, a de baixo. Por que a de baixo? Porque trouxe a potência da bomba em CV. Bem? Então, o que acontece? Uma vez que a gente isolou o valor de Q, que é o seguinte, potência vezes rendimento vezes 750, esse 750 aqui é um fator de conversão embutido da fórmula, tá? Dividido por peso específico vezes a altura manométrica. Substituindo, qual é a potência? É 5 CV vezes 0,72. Por que 0,72? 72%, pessoal. 72% na forma decimal é 0,72. 0,72 vezes 750. 750 do fator de conversão da fórmula normal. Pessoal, e aqui, por que eu coloquei vezes 10 na 3? Porque essa vazão que eu vou encontrar vai ser em metros por segundo. Essa vazão que será encontrada será uma vazão em metros por segundo. Só que ele pede, na alternativa, a vazão em litros por segundo. E para converter de metros por segundo a velocidade, né? Metros cúbicos por segundo, pessoal, quero dizer, metros cúbicos por segundo. Para converter de metros cúbicos por segundo para litros por segundo, multiplica-se por 1000. Então, esse cara aqui, se você comparar, ele é estranho à fórmula, ele é alheio à fórmula. Mas por que ele foi adicionado aqui? Para que a gente convertesse para litros por segundo. De metros cúbicos por segundo para litros por segundo. Beleza? Até coloquei aqui, ó, puxei uma setinha litros por segundo. Substituindo os valores. 750, o peso específico da água é 10 na 4 newtons por metro cúbico, tá? 10 na 4 newtons por metro cúbico, que eu representei aqui como 10 vezes 10 na 3, para que justamente pudesse cortar com esse outro 10. Então, pessoal, fazendo corta esse com esse, corta o 0 com 0 aqui, 75 para 3 dá 25, tá? Na verdade, eu cortei esse 3 com 72 aqui, deu 24. Mas, enfim, fazendo a simplificação, a gente chega em 75 por 8. 75 por 8, pessoal, 9 vezes 8, 72. Então, 75 dividido para 8 vai dar 9 ponto alguma coisa, tá? Aproximadamente 9 litros por segundo é o valor da vazão aí, simplesmente uma aplicação de fórmula. Qual o valor que está mais próximo de 9? A letra C. A letra C está mais próxima de 9. Questão de número 4. O síndico de um prédio, preocupado com as atuais mudanças climáticas e a possível escassez de água, pediu a uma empresa... Pessoal, detalhe que esse documento que eu estou apresentando aqui, o link para download dele está na descrição aí também, tá? Aí está lá o síndico, bonitão, preocupado com as atuais mudanças climáticas e a possível escassez de água, pediu a uma empresa de construção civil que instalasse uma caixa d'água reserva com capacidade de 9.000 litros no subsolo do prédio.
Se a área da seção transversal da tubulação de entrada de água fria da caixa d'água for 4 centímetros quadrados, o tempo mínimo para enchê-la em metros por segundo é... Pessoal, vazão é velocidade vezes área, tá? Vazão é velocidade vezes área. A área, para que eu encha uma caixa... Atenção, porque vai ser dito aqui agora, hein? Para que eu encha uma caixa com o menor intervalo de tempo possível, eu preciso da máxima vazão. Para que eu encha um reservatório com o mínimo intervalo de tempo possível, eu preciso da máxima vazão possível. E vazão é velocidade vezes área. E a área já foi determinada. E eu quero maximizar a vazão, que está aqui do outro lado da igualdade. Eu sei que a área está fixa e eu quero maximizar a vazão. Onde eu posso mexer? Eu só posso mexer na velocidade. Então a velocidade vai ter que ser máxima, porque a área está fixa, a velocidade vai ter que ser máxima para que eu tenha a máxima vazão. E pessoal, em instalações prediais de água fria, qual a máxima velocidade que eu posso ter em uma tubulação? Após ter assistido as 4 aulas anteriores, após a gente ter resolvido 10 questões, pelo menos umas 10, umas 8, umas 6, a gente resolveu que discutia a velocidade máxima da água na tubulação, que é de 3 metros por segundo. Então, o que acontece? O que a gente vai ter que fazer aqui é muito simples. Simplesmente multiplicar a nossa velocidade máxima permitida na instalação predial de água fria, que é de 3 metros por segundo, vezes a área que já foi estabelecida, já foi firmada, que é de 4 centímetros quadrados. Só que para isso a gente vai ter de... A gente vai ver o que a gente vai fazer. Aqui está a questão 4. O volume a ser preenchido é de 9.000 litros, tá? 9.000 litros é a mesma coisa que 9 metros cúbicos por 9 metros cúbicos. Pessoal, eu gosto muito de trabalhar no SI, tá? Porque o SI não tem como você errar na fórmula. Você pode errar na conversão depois, o que é o ponto fraco de muita gente, a conversão de unidade. Mas assim, se você deixar tudo no SI, você não erra. Por quê? Porque vai sair, você vai pensar, força é o quê? É em newtons. Aí você vai pensar, velocidade é o quê? Em metros por segundo. Você não vai ter problema, tá? De unidade. Só vai ter depois de converter para a unidade que corresponde à resposta. Mas eu gosto de trabalhar tudo no SI por conta disso. Não tem problema com unidade. Você sabe qual a saída que você vai ter se tudo tiver no SI. Então o que acontece? Peguei esse volume que estava em litros, transformei para metro cúbico. 9.000 litros é a mesma coisa que 9.000 metros cúbicos, porque 1.000 litros é 1 metro cúbico. 4 centímetros quadrados é igual a 4 vezes 10 na menos 4 metros quadrados. Tá, pessoal? 1 centímetro quadrado é 10 na menos 4 metro quadrado. Então, uma conversão muito tranquila. E eu faço a conversão utilizando o prefixo, tá? Cent é 10 na menos 2, só que 10 na menos 2 elevado ao quadrado dá 10 na menos 4 metros quadrados. Vou ensinar isso aqui uma hora no canal ainda. Eu já prometi para um colega. E a gente vai cumprir. O que acontece? Vazão igual a velocidade vezes área, como eu disse para vocês. Se eu quero encher no mínimo tempo possível, eu tenho que ter a velocidade máxima para que eu maximize a vazão, uma vez que a área já está fixa. Portanto, vazão é o que? É volume no tempo. Vazão é o que? É uma quantidade de água que flui por uma determinada seção durante um determinado período de tempo. Tá? Então, expandindo essa escritura da vazão aqui, ó, o que é vazão? É volume no tempo. E o que eu estou interessado? Estou interessado no tempo de enchimento mínimo, que é justamente o que a gente está tentando descobrir o que a questão pede. Veja só, o tempo mínimo para enchê-la em segundos é... Então, o que eu fiz aqui? Como eu quero o tempo, como eu estou interessado no tempo, eu manipulei a fórmula de modo a isolar o tempo. O que acontece? Passa o tempo para lá e traz o volume, traz a velocidade vezes área para cá para baixo do volume. Então, o tempo vai ser volume dividido por velocidade vezes área. Qual o volume? 9 metros cúbicos. Qual a velocidade? 3 metros por segundo. Qual a área da seção do tubo? 4 vezes 10 na menos 4 metros quadrados. Metro vezes metro quadrado dá metro cúbico, que esse metro cúbico de baixo corta com o metro cúbico de cima, o segundo que está embaixo sobe como unidade, tá? Multiplica a primeira pelo inverso da segunda, o segundo vai parar lá em cima. Então, o que acontece? Aqui, cortou 9 para 3 dá 3, naturalmente, 3 dividido para 4. 3 dividido para 4 dá 0,75, só que 0,75 vezes 10.000 dá 7.500. 7.500 segundos, nosso gabarito é a letra A. Tudo bem? Isso aí, pessoal. Tem um comentário dos colegas, eu vou mostrar aqui também. Ó. Talvez eles expliquem de uma maneira que fique mais claro aí. Tá? Tudo bem. Vamos lá, passar para as próximas, que nós temos outras 8.
Adiante. Na reforma de um prédio do campus da UFRJ, foi necessário revisar o dimensionamento das tubulações de suprimento de água fria. Para um determinado trecho, a vazão estimada é de 6 litros por segundo. 6 litros por segundo, uma vazão interessante, tá? Assinale a alternativa que indica corretamente a área mínima da seção transversal para este trecho da tubulação, considerando a máxima velocidade nas tubulações permitidas pela 5626, que é de 3 metros por segundo. Isso mesmo. Então, pessoal, qual a seção mínima? Tá? Olha só, a vazão está travada. Vamos pensar para a fórmula que a gente vai usar. Cadê aqui? Estou respondendo a questão 5. Tá? A fórmula que a gente vai usar é vazão é igual a velocidade vezes área. A vazão já está travada, que é 6 litros por segundo. A velocidade já está travada também, que é 3 metros por segundo. Então tem que determinar essa área. Vou isolar a área, simplesmente dividindo a vazão pela velocidade. Qual é a vazão? É 6 litros por segundo. Só que litros em metros cúbicos é 10 na menos 3. 10 na menos 1 litro é igual a 10 na menos 3 metros cúbicos. Tá? Metros cúbicos. Aí o que acontece? A vazão é de 6 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos por segundo. Eu transformei de litros por segundo para metros cúbicos por segundo. E a velocidade de 3 metros por segundo. Faz o corta-corta, tá? 6 para 3 dá 2. Aqui corta segundo com segundo. E metro cúbico cortou com metro, ficou metro quadrado. Então a gente tem 2 vezes 10 na menos 3 metros quadrados. 2 vezes 10 na menos 3 metros quadrados, se a gente mover uma vírgula para a direita diminui, tá? Lembrando disso, quando eu movo a vírgula para a direita, a potência lá diminui. Então, direita diminui. Se estava em menos 3 e diminuiu, vai para menos 4. Então, move a vírgula uma casa para a direita, faz desse 2 um 20, diminui a potência lá para menos 4. E, pessoal, 10 na menos 4 metro quadrado é a mesma coisa que centímetro quadrado, tá? Então, 20 vezes 10 na menos 4 metro quadrado é a mesma coisa que 20 centímetros quadrados. E a questão, ela pede justamente em centímetros quadrados. A gente tem as alternativas aqui, justamente a letra A. 20 centímetros quadrados é a letra A. Entendido? Beleza, adiante. Sexta questão, a gente já está na metade. Em um edifício foram instaladas duas bombas iguais em série, como ilustrado na figura abaixo. O sistema deve recalcar 0,01 metro cúbico por segundo do reservatório inferior para o superior. Então está aqui reservatório inferior, reservatório superior. A perda de carga total no sistema é de 14 metros. Legal que a gente vai trabalhar aqui a altura de sucção, altura de recalque, altura geométrica, altura manométrica e perda de carga. Novamente, sucção, altura de recalque, altura geométrica, altura manométrica e perda de carga. São conceitos que precisamos saber. O que acontece? Como o rendimento das bombas é de 80%, a potência de cada bomba é em CV. Então tá, pessoal, a situação é a seguinte. Você tem esse reservatório 1, você quer mandar água para o reservatório 2, a taxa de 0,01 metro cúbico por segundo de vazão. Você tem que vencer a altura aqui. Ah, a altura a ser vencida é de 40. Não, pessoal, não é de 40, porque você já tem um contranível aqui, ó, você já tem um nível de 12, você já tem uma vantagem de 12. Se todos os registros da bomba estiverem abertos, essa água ela já vai estar equilibrada bem aqui, ó, neste ponto da tubulação. Então a altura a ser recalcada, na verdade, é 40 menos 12. A gente vai ver isso. 40 menos 12 vai dar 28. O que acontece? O sistema deve recalcar 0,01 metro cúbico por segundo do reservatório inferior, a perda de carga é de 14 metros. Como o rendimento das bombas é de 80%, a potência de cada bomba em CV é. Detalhe, a potência de cada bomba. Tudo bem? Vamos lá para a nossa questão. Essa aqui é a sexta, tá? Transformando aquela vazão lá de 0,01 metro cúbico por segundo, escrevendo ela de uma outra forma, escrevi como 10 na menos 2 metros cúbicos por segundo. A perda de carga é de 14 metros, o rendimento da bomba é de 80% e que é a potência em CV. A fórmula, conforme eu mostrei lá em cima, tá? A fórmula para o cálculo da potência em CV é essa aqui, que vai envolver o 750. O resto das unidades está tudo no SI. Pessoal, aqui a gente trabalha com a altura manométrica. A altura manométrica é a altura geométrica mais perda de carga. O que é a perda de carga? O atrito, a perda de energia que tem ali no interior da tubulação ou ao longo da tubulação, conforme a água percorre. Tá? Mudanças de direção, o atrito entre as paredes do tubo, etc. Aí o que acontece? A altura manométrica vai ser a altura geométrica, que é a altura, o desnível que de fato precisa ser vencido, mais a perda de carga. Tá? E quem é a altura geométrica? É a altura de sucção mais a altura de recalque. Então aqui nós temos uma altura de sucção negativa, vamos pensar assim, tá? A gente não vai ter que sugar a água lá do fundo de um nível, a gente não vai ter que trazer água de um nível inferior.
A água já está a 12 metros, já tem um crédito de 12 metros, vamos pensar assim, tá? Ou seja, o que eu vou começar a mandar a água mesmo é de 12 metros para cima. Ou seja, é o que a gente vai ver aqui, ó. A gente já tem um crédito de menos 12, vamos pensar assim. Menos 12 mais 40 dá 28. A altura geométrica é 28. Só que aqui na fórmula usa a altura manométrica. E a altura manométrica é o quê? A geométrica mais a perda de carga. A geométrica deu quanto? 28. A perda de carga? 14. 28 e 14, 42. Agora sim nós temos a altura manométrica. Temos a vazão? Temos. Temos o peso específico da água? Ele não deu, mas a gente precisa saber. Pessoal, o peso específico é densidade vezes gravidade. A densidade da água a gente sabe que é o quê? 1000 metros cúbicos por 1000 quilogramas por metro cúbico, tá? 1000 quilogramas por metro cúbico é a densidade, é a massa específica da água, a densidade da água. Massa específica é o melhor termo. A massa específica da água é de 1000 quilogramas por metro cúbico. Quando eu multiplico essa massa específica pela gravidade, que neste caso a gente vai considerar como 10, tá? Pessoal, a gente está fazendo questão de concurso. A gente não vai ficar trabalhando com 9,81. É igual esse 750 aqui, ó. Esse 750, no rigor, tá? Sendo rigoroso, 735 watts é que é igual a um CV. Tudo bem? Aí o que a gente faz? A gente pega esse 735 e transforma para 750. Para facilitar a nossa vida. A mesma coisa aqui. Para que a gente vai estar trabalhando com 9,81 se a gente pode trabalhar com 10? Notem que há um certo distanciamento entre os valores das alternativas. Então a gente tem uma margem de erro. Por exemplo, pensa comigo, você fez a questão, deu 7,3. Você vai marcar 3,5? Por favor, né? Você não vai marcar. Você fez a questão, deu 2,1. Você vai marcar 5 ou 4,2? Não vai. Então, pessoal, a gente pode fazer esses arredondamentos, inclusive é aconselhável, eu diria, né, que é aconselhável que se faça, caso seja necessário, se você está trabalhando 7,49, você vai ficar multiplicando 7,49, 7,48, 7,47, transforma isso para 7,5, cara, e toca para frente, tá? Bora lá. Trabalhando aqui, voltando para a questão, o que acontece? Nossa altura geométrica é de 28, 28, 14, 42, já temos a manométrica, vamos substituir aqui agora. Como eu dizia, o peso específico é a massa específica vezes a gravidade. A gravidade a gente vai considerar como 10. Se a massa específica é 1000 kg por metro cúbico, se eu tenho quilograma e transformo, se eu tenho quilograma e multiplico por aceleração, eu vou ficar com força. Então vai ficar 10.000 newtons por metro cúbico. Porque eu tinha 1000 kg vezes 10 metros por segundo. Quilograma vezes metro por segundo dá força, 10 vezes 1000 dá 10.000. 10.000, força é o quê? Força é newtons. 10.000 newtons por metro cúbico é o peso específico da água, que é justamente o que está aqui representado por aquilo que eu tentei escrever como a letra gama. Tá? E eu escrevi, em lugar de 10 na 4, eu escrevi como 10 vezes 10 na 3 newton por metro cúbico. Então, substituindo na fórmula, agora sim, aqui eu escrevi como 10 na 4. 10 na 4 vezes 10 na menos 2. Esse 10 na menos 2 aqui é o quê? É a vazão, é o 0,01 metro cúbico por segundo. Vezes 42. Esse 42 é quem? A altura manométrica. 750, fator de conversão. 80 vezes 10 na menos 2. 80 vezes 10 na menos 2, pessoal, é o rendimento, tá? Eu só escrevi de uma forma a ajudar a minha vida, tá? Em lugar de escrever 0,8, eu escrevi 80 vezes 10 na menos 2, que fica a mesma coisa. Faz o corta-corta aí, divide, multiplica e divide e simplifica pelos múltiplos comuns. A gente chega que a pressão é de 7 CV. Aí a gente vem aqui feliz e marca o quê? 7 CV. A gente faz isso, pessoal? Não, a gente não faz. Por que não faz? Porque está falando da potência de cada bomba. Ou seja, vou ter que pegar isso aqui, dividir por 2 ainda. 7 para 2 dá 3,5. Por quê? Porque isso aqui é a potência total. A potência em CV de cada bomba é de 3,5 CV, gabarito, letra C. Tranquilo? Sétima questão. Para o projeto das instalações de água fria, no trecho 1.2 de umidificação, prevê-se a utilização de uma tubulação com 14 metros de comprimento e as seguintes peças. Um registro de gaveta, duas curvas de 90, um T e dois joelhos de 90. Os comprimentos equivalentes das peças são respectivamente ponto 4, ponto 6, 3, 3.2. A pressão no ponto 1, a montante é de 10 MCA. Então a pressão no ponto 1, a montante, é de 10 MCA. É importante saber disso. E a perda de carga unitária é de 0,02 metro de coluna d'água por metro. A pressão do ponto 2, a jusante em MCA, é... Quem olha assim, primeira vez que está resolvendo uma questão dessa, diz, meu Deus, né? Desafio. Mas quando a gente vem e monta a tabelinha, olha, peça, quantidade, comprimento equivalente e o subtotal.
Mesmo esquema que a gente fez lá, só que em lugar dos pesos relativos, a gente não está falando de peso relativo, a gente está falando de comprimento equivalente, porque o assunto aqui é perda de carga. Em lugar dos pesos relativos, a gente coloca aqui o quê? O comprimento equivalente. Então, a quantidade, 1 vezes ponto 4, 2 vezes ponto 6, 1.2, 1 vezes 3 dá 3, 2 vezes 3.2 aí dá o 6.4, somando tudo isso, pessoal, dá 11. 11 de quê? 11 de comprimento equivalente, ou seja, aquele joelho, aquelas conexões, é como se elas fossem, é como se eu colocasse a perda de carga da conexão em um comprimento de tubo. Daí o nome comprimento equivalente, faz bastante sentido, não? Pessoal, eu já tenho um comprimento da tubulação de 14, a questão me diz isso, tá? Vejam só. Tubulação com 14 metros de comprimento. A tubulação já tem um comprimento de 14 metros e eu tenho mais um comprimento equivalente de 11 metros correspondente às conexões. Então é como se essa tubulação fosse um tubo único de 25 metros de comprimento. Tudo bem? Esse é o nosso comprimento total. E a perda de carga unitária é de 0,02 metros de coluna a cada metro. Ora, se eu perco 0,02 metros de coluna d'água a cada metro, quanto eu vou perder se eu tiver 25 metros? É justamente essa que é a conta que a gente faz, tá? E aí multiplica o comprimento pela perda de carga unitária. 25 vezes 2 vezes 10 dá menos 2, 25 vezes 2 dá 50, 50 vezes 10 dá menos 2, dá 0,5 metros de coluna d'água é a perda de carga. Só que a montante, eu tinha uma pressão de 10 metros de coluna d'água. Só que pelos tubos, eu perdi quanto? Eu perdi 0,5. Então, 10 menos 0,5 vai dar 9,5. Esse aqui é o nosso gabarito, bem simples, não, pessoal? Pressão disponível, a pressão inicial menos a perda de carga. 10 menos 0,5, 9,5 metros de coluna d'água. Tranquilo? Não falou em desnível. Se tivesse falado de desnível, nós teríamos de incluir esse desnível, tá? É isso aí. Adiante. Vamos lá, pessoal. 8ª questão. Considere uma instalação predial de água fria composta das peças relacionadas no quadro abaixo, alimentadas por uma tubulação com seus respectivos pesos relativos. Peça de utilização, quantidade de peças e o peso relativo dessas peças. A peça de utilização que nós temos aqui vai ser... a gente está na questão de número 8. Eu só organizei essa tabela aqui que ele tentou apresentar, tudo bem? O que acontece? A peça é uma bacia de válvula, quantidade é 1, peso relativo é 32. Pessoal, fazendo aquele mesmo procedimento, a gente chega em quanto? 36. E qual é a fórmula que a gente usa? Lembrando que ele está pedindo o quê? Está pedindo a vazão em água fria de litros por segundo. Tá? A vazão em litros por segundo. Essa fórmula aqui já dá em litros por segundo a vazão. Então não tem preocupação de conversão. Aqui, raiz do somatório dos pesos. Raiz de 36 dá 6, 6 vezes 0,3 dá 1,8. 1,8 litros por segundo. Simplesmente fazendo a multiplicação, somando, colocando dentro da raiz, multiplicando por 0,3. Está aqui o gabarito. Receita simples. 1,8 litros por segundo é a vazão. Entendido, pessoal? Tem muito segredo não. Vamos lá. 9ª questão. Julgue os itens a seguir relativos às instalações prediais hidráulicas de água fria. A potência necessária para o acionamento da bomba que elevará a água de um reservatório inferior para um reservatório superior depende da vazão do sistema elevatório e do rendimento do conjunto motobomba. Pessoal, depende da vazão? Vamos olhar. Olha aqui ó, a fórmula para o cálculo da potência. Ah, Thales, mas isso aqui é que calcula em cavalo em CV. Pode ser, não tem problema. Mas vamos pegar aqui a que calcula em watts. Veja só, depende da vazão? Depende. Está dizendo que depende da vazão. Depende da vazão e depende do rendimento do conjunto motobomba. Depende do rendimento? Depende. Olha o rendimento aqui. Ó. A potência é a função do rendimento. E está falando justamente da potência necessária. Isso aqui está certo, pessoal? Tá certo, tá? Aí muitos colegas argumentaram assim, mas não depende somente da vazão e do rendimento. E pessoal, em nenhum momento a questão fala que depende somente da vazão e do rendimento. Se dissesse depende somente da vazão e do rendimento, estaria certo? Não, não estaria certo, estaria errado. Por quê? Porque depende também da altura manométrica, tá? Mas como ela não restringiu, como não falou em somente, a gente pode marcar numa bola. 10ª questão. Julguem os itens a seguir relativos às instalações prediais hidráulicas de água fria. Para a aplicação da fórmula de Hazen-Williams, comumente utilizada para a determinação da vazão em tubos, o erro começa aqui.
eu não uso Hazen-Williams. Eu posso até usar, mas o princípio para o uso da fórmula de Hazen-Williams é para o cálculo de perda de carga, e não para o cálculo da perda de razão. Conhecendo a perda de carga, eu posso calcular a vazão? Sim, eu posso. Mas não é a finalidade, tá? Primeiro que você tem um expoente estranho lá no Hazen-Williams. Se eu não me engano, o Q está elevado a... Só tirar o modo tela cheia aqui. Eu tô com a norma aberta. Abri agora. Tá, esse aqui é o meu resumo, maravilha, melhor ainda. O que acontece aqui, ó? Olha a fórmula de Hazen-Williams aqui, ó. Primeiro que a vazão está elevada a 1,85. Como extrair esse 1,85 daqui, tá? Na unha, na mão, se estiver fazendo. Na calculadora a gente faz, claro. Mas se estivermos calculando na mão, como é que você vai tirar a raiz desse 1,85 aí? Saber qual é o número que é elevado a 1,85 dá ele mesmo. Né? Então, assim, a gente não usa, não é de praxe utilizar Hazen-Williams para calcular a vazão. A gente usa para perda de carga unitária, tá? Que é EJ, que é esse J. Pessoal, J é perda de carga unitária. ΔH é perda de carga total, tudo bem? Notem que aqui, ó, se eu dividir por L, vai ficar perda de carga dividido por L, vai me dar a perda de carga por cada unidade de comprimento da tubulação. Então tem essas duas formas de escrever Hazen-Williams. Então o erro já começa aqui. Comumente utilizada para determinação da vazão, errado. Comumente utilizada para determinação da perda de carga. E detalhe, pessoal, eu uso Hazen-Williams para diâmetros de 50 milímetros acima, tá? Tá a observação feita aqui, ó, vejam só. Fórmula de Hazen-Williams é utilizada para tubulações de 2 polegadas ou 50 milímetros acima. Para tubulações acima de 2 polegadas ou 50 milímetros. É suficiente conhecer a medida do diâmetro interno do tubo e o valor da perda de carga hidráulica por unidade de comprimento do tubo. Está dizendo que basta conhecer o J e o diâmetro interno para calcular a vazão. Mas não depende só do J e do diâmetro interno. É preciso conhecer também o C, que é o coeficiente de rugosidade do material, tá? Das paredes internas do material. Então, ainda que você tentasse, você precisaria conhecer o J, o D e o C. E ele está dizendo que precisa conhecer só o J ou D. Isso aqui está errado há muito tempo. Vamos para a 11ª. Deseja-se instalar uma bomba para levar 20 litros de água por segundo, ou seja, vazão de 20 litros por segundo, se a altura manométrica for de 60 metros, incluindo todas as perdas de carga. Tá, se a altura manométrica for de 60 metros, incluindo todas as perdas de carga, a bomba com rendimento de 80% deve ter potência em CV. Pessoal, isso aqui está na mão, tá? Essa questão está na mão. Não pode deixar ela voar. O que acontece? A gente vai simplesmente substituir os valores na fórmula. Onde está a fórmula? A gente vai ver. Tá. Aqui está a questão de número 11. Vazão, 20 litros por segundo. Altura manométrica, 60 metros. Rendimento, 80%. Potência em CV, ele quer a potência em CV? A potência em CV. Basta jogar na fórmula, tá, pessoal? O peso específico da água, 10/4. A vazão, transformando essa vazão para metros cúbicos por segundo. Lembrando que para transformar de litros para metros cúbicos, basta dividir por 1000. Para transformar de metros cúbicos para litros, basta multiplicar por 1000. Isso mesmo, tá? O ideal é que você saiba de onde vem isso, tá, pessoal? Lá das potências, dos índices. Esse decorar a conversão de unidade é problemático. O ideal é que você saiba deduzir, demonstrar de onde vem a conversão de unidade. Mas o que acontece? 10/4, que é o peso específico, vezes 20 vezes 10⁻3, que é a vazão em metros cúbicos por segundo, vezes 60, que é a altura manométrica já em metros, dividido pelo 750, que é o fator de conversão, vezes 800 vezes 10⁻3, que é só uma forma diferente de escrever o rendimento para ajudar a minha vida aí nos corta-corta. Fazendo o corta-corta, pessoal, chega a uma potência de 20 CV, tá? 20 CV. Gabarito, letra B. E a nossa última questão para fechar? Assinale a alternativa que expressa a estimativa da vazão a ser usada no dimensionamento de uma tubulação, em valores aproximados, que alimentará a ducha higiênica e um lavatório, ambos em misturador de água fria e um chuveiro elétrico em registro de pressão, considerando que o uso não é intensivo. Pessoal, essa questão não dá dado nenhum, tá? É uma questão de 2012, uma questão antiga, para o Detran do Rio Grande do Sul. Não tem cargo, não tem informação, mas eu acredito, não faz sentido você cobrar isso aqui do candidato se você não der a tabela, se você não der os dados para resolver. Então, o que acontece? Eu vim aqui na 5626
e peguei os dados para resolver, tá? Se eu não tivesse pegado os dados, eu não saberia sequer... Eu saberia o que fazer, mas não saberia como fazer por não conhecer. Então, ainda que soubesse o procedimento, eu ficaria de mãos atadas por não saber os valores que estão envolvidos no procedimento. Aí o que acontece? Eu tenho uma ducha, um lavatório, ambos em misturadores de água fria, então ducha e lavatório. Tem um chuveiro elétrico com registro de pressão. Então a gente vem e checa esses valores. Ducha tem... A gente está procurando o quê? A vazão. Tá? A vazão. Então a gente vai utilizar o peso relativo, porque a fórmula Q é igual a 0,3 raiz do somatório do P. Tá? Raiz do somatório do P. A ducha, ela tem peso relativo de 0,4. O chuveiro, lembrando que tem um chuveiro elétrico com registro de pressão aqui também. Ele tem um peso de 0,1. E tem um outro elemento que é o quê? O lavatório, que tem um peso de lavatório com misturador de 0,3. Então 0,3 mais 0,1 do chuveiro elétrico deu 0,4, mais 0,4 da chuveiro ou ducha deu 0,8. Isso aqui está melhor exemplificado aqui, tá, pessoal? Ducha higiênica, quantidade 1. Lavatória, quantidade 1. Chuveiro elétrico, quantidade 1. Peso relativo, 0,4, 0,3, 0,1. Subtotal, como os múltiplos aqui são 1, não vai mudar nada. Somando tudo, pessoal, dá 0,8. 0,8 o quê? 0,8 é o somatório dos pesos relativos, tá? Raiz de 0,8. Agora aqui eis a questão, pessoal. Precisaria de um pouco de raciocínio de álgebra. Foi até que eu coloquei aqui, ó. O que é a raiz de um número, pessoal? O que a raiz quadrada de um número busca determinar? Busca determinar aquele número que busca encontrar o radical e o radicando. Estou esquecendo os termos, mas o que acontece? O raciocínio, ao se pensar uma raiz de um número não notável, como 16, 36, 49, tá? 64, é você pensar o seguinte: que número eu posso multiplicar por ele mesmo que vai dar o valor que está aqui dentro da raiz? Vamos pensar, por exemplo, o número 81. 81 está lá dentro da raiz. Aí você vai pensar o quê? Para encontrar a raiz do número 81, você vai pensar, que número multiplicado por ele mesmo dá 81? Aí você vai pensar, 10 vezes 10 dá 100. Aí você vai pensar, 8 vezes 8 dá 64. Opa, então 64 e 100. Vai ser um número entre 8 e 10. Aí você vai pensar, 9. 9 vezes 9 é 81. Opa, 9 vezes ele mesmo dá 81. Então é a chave, a raiz, é o resultado da raiz, tá? E é o raciocínio que a gente vai utilizar aqui. Pessoal, que número multiplicado por ele mesmo dá 0,8? Tá? Vamos pensar. 7 vezes 7 dá 49. Então, não posso dizer que a raiz é 0,07, porque 0,07 daria 0,49. Vamos tentar 8. Né? 0,8 vezes 0,8 daria 0,64. Opa, já está chegando perto. Vamos tentar 9. 9 vezes 9 dá 81. Então 0,9 vezes 0,9 dá 0,81. Espera, 0,81 está próximo de 0,8. Então a gente vai admitir, pessoal, isso aqui foi coisa assim, que a gente tem de sacar na hora, tá? A gente vai admitir que a raiz de 0,08, mesmo a questão não dando resposta para a gente, mesmo a questão não indicando isso, mesmo com certeza na prova você não sendo permitido utilizar calculadora, 0,9 vai ser a raiz de 0,8 e 0,9 vezes 0,3 vai dar 0,27 litros por segundo, é justamente a nossa letra A e gabarito da nossa questão, tá? Pessoal, é isso aí, resolvemos as 12 questões de cálculo. Sim, eu sei que a gente respondeu com um pouco de pé no acelerador, tá? E a ideia é essa mesmo, a gente não pode perder tempo, o edital tá aberto, a prova tá chegando. E o que acontece? Vou deixar isso aí tudo na descrição para que você faça download, tudo bem? Forte abraço, espero que você tenha gostado. Pessoal, se esse trabalho contribuiu de alguma forma para você, deixa um gostei, segue a gente lá na rede social, marca um stories lá, grava um stories estudando nosso material, marca a gente que eu reposto você, coloco você lá no destaques, tá? Da minha página. E se você sentir no coração de deixar uma contribuição aí, eu agradeço, vai ajudar, vai estar patrocinando outros projetos, vai estar ajudando o nosso projeto e a gente está distribuindo mais aulas gratuitas por aqui. Beleza? Tamo junto, forte abraço, pessoal. Até mais, até a próxima.